Romanos capítulo 3, verso 25. Romanos 3, 25. Foi para quem tá? Tá. Bom, semana retrasada, semana retrasada nós falamos sobre, inclusive foi na Folha, o tema o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só que depois eu ouvindo a gravação, na verdade aquele dia mesmo eu falei que eu queria focar mesmo, que era a questão de Cristo como Cordeiro de Deus. Eu gastei tempo falando sobre a depravação total, né? Sobre como que o ser humano é corrompido, como que nós fomos corrompidos pelo pecado, como que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, contaminou e corrompeu toda a humanidade. Portanto, somos pecadores, é a nossa natureza ser pecadores, assim como a laranja é natural da laranja, nós somos pecadores, portanto é natural nós pecarmos, né? Não é estranho a gente achar alguém que peque. Estranho seria achar alguém que não peque, né? Por isso que ponha um pé. A gente não tem que achar estranho quando alguém diz assim: eu sou pecador, eu tenho meus pecados. A gente tem que achar estranho quando alguém bate no peito e fala que é santo, né? E que não tem pecado e tudo mais. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo por meio de um homem e contaminou toda a raça humana. Toda a raça humana. E todos nos tornamos pecadores. Vimos também que desde o início Deus disse: se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Em outras palavras, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Desde o início Deus deixou claro que o salário do pecado era a morte. Irmãos, uma coisa que os incrédulos ou ateus, o que for, não podem, até mesmo pessoas de outra religião, não podem nunca dizer é que o cristianismo é incoerente, é que o Deus da Bíblia é injusto. Porque desde o início, antes de Adão e Eva cometerem o primeiro pecado, Deus já havia dito: se vocês fizerem, vão morrer. Desde o início Deus deixou claro: o salário do pecado é a morte. Se você pecar, vai morrer, certo? Então, nós vimos que o homem escolheu o pecado e a morte entrou no mundo também. Vimos isso a semana passada. Portanto, somos por natureza pecadores. E vimos também, principalmente na série passada, como que a ira de Deus se manifesta contra os pecadores. Esse é um dos atributos de Deus. Deus está irado contra os homens pecadores. Deus está irado. Deus não é como alguns acreditam, que está vendo tudo acontecer, está vendo toda essa bagunça, todo esse pecado no mundo e não está fazendo nada. A Bíblia diz que do céu Deus manifesta a sua ira. Deus é um Deus irado. Tem igrejas, tem pastores que não gostam de falar isso não, mas a Bíblia deixa isso claro. A gente está lendo, né? A gente terminou agora, até esqueci de postar, terminamos Segunda Reis agora, né? Ou pelo menos estamos em Samuel e Reis. Nós estamos vendo como que Reis, primeira e segunda Reis, uma das frases mais repetidas é essa: fulano fez o que Deus reprovava, despertando a sua ira. Então o pecado desperta a ira de Deus. Deus é um Deus que se ira contra o pecado. E é justo ele se irar contra o pecado. Eu já falei sobre isso naquela pregação sobre o Deus justo. Seria estranho se Deus não ficasse irado contra o pecado. Porque se de fato o pecado é horrível, como a gente sabe que é, e destrói a vida do ser humano, como nós estamos vendo que desde que o pecado entrou no mundo, só desgraça veio para o mundo, não tem como Deus não ficar irado contra o pecado. Não tem como você ficar irado contra algo que destrói a vida dos seus filhos. Vocês ficaram sabendo, né? Eu postei lá como que um cachorro pitbull pegou a filha da minha prima e quase matou ela. Irmãos, depois disso eu vi um vídeo na internet de um pitbull chegando perto de uma criança e parece que o pai ou alguém estava vendo, filmando e deixando.
Irmão, quando você vê aquilo, e aí você lembra daquela imagem do Pitbull, que fez quebrou o maxilar da filha do minha prima em 3 pedaços, e você vê aquela imagem, ou eu vejo um Pitbull na rua, em qualquer lugar, eu não mandei lá não, mas semana passada, recentemente agora, no prédio que eu morei no Santo Agostinho, um cara chegando com um poodle em casa, parecendo que foi fazer caminhada, um Pitbull veio, agarrou o cachorro, e não soltava, e aí o cara tentando soltar. Resumindo, tem como a gente saber, entender o que um pitbull faz com uma pessoa ou com outro animal e não sentir até mesmo uma ira contra um animal desse? Não tem como, não tem como. Não tem como. Você entendeu? Não tem como. Então, Deus é um Deus que se ira contra o pecado. Então, resumindo a semana retrasada, o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e todos pecaram. O pecado contaminou todos nós. Qual que é o resultado disso? O primeiro é que o salário do pecado é a morte. Então, a morte está no mundo por causa do pecado. Segunda consequência, Deus é um Deus que se ira contra o pecado. Ele se ira contra o pecado. E Ele derrama a sua ira na humanidade, já tem derramado, como diz Romanos, e em breve, assim que Jesus voltar, Ele vai julgar a humanidade e há de julgar com justiça. E há de derramar a sua ira, como diz Apocalipse 16, contra todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Amém? Então, resumindo, somos pecadores culpados diante de Deus, somos filhos da ira de Deus e merecedores da morte. Essas 3 coisas que nos definem. Somos pecadores culpados, somos merecedores da ira de Deus, somos filhos da ira de Deus, porque se não estamos em Cristo, nós vimos semanas atrás também, somos filhos da ira, estamos debaixo da ira de Deus e merecemos a morte. Não tem escapamento, não tem condição. Amém? Mas olha o que Romanos 3,23 diz. Romanos 3,23. Romanos 3,25, né? Diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Até aí. Deus o ofereceu. Ofereceu quem? Jesus Cristo. Como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Eu vou te ajudar a entender o que Paulo resume nessa frase. Então, nós somos pecadores, merecemos a morte, e a morte é o que nos espera, e ainda somos filhos da ira de Deus. Deus está irado contra os pecadores. E aqui eu quero voltar num texto que eu gosto sempre de repetir, Gênesis capítulo 6, a velha história do dilúvio. A história do dilúvio é importante para nós, para a história do mundo, né? Eu confesso que eu tenho acompanhado aquela novela Gênesis, não peguei desde o início, mas recentemente agora, a história de Jacó, eu tenho acompanhado. E uma das coisas que eu vi o pessoal falando a respeito, na época da divulgação da novela, e eu concordo, é que eles divulgaram a novela falando o seguinte: a importância de fazer uma novela a respeito do Gênesis, embora nem tudo que eles retratem lá esteja na Bíblia, é que eles divulgaram, a Record fez um marketing violento, né? Dizendo que para a gente entender o momento atual, a gente precisa entender o princípio, né? Para a gente entender os problemas de hoje, a gente precisa entender como que isso vem lá do princípio. E é exatamente isso. Essa se a gente pudesse resumir, a importância de Gênesis. Porque tudo que a gente vive hoje, de Êxodo a Apocalipse, todos os 65 livros da Bíblia são todos resultados de Gênesis, são todos fruto de Gênesis. E em Gênesis capítulo 6 tem algo importante, porque versos 5 a 8 diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Deus olhou, examinou todos os corações e viu isso daqui. O que a Bíblia inteira vai dizer, o que eu preguei semana retrasada: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos foram contaminados. Todos são pecadores culpados, merecedores da morte, destinados à ira de Deus. Aí verso 6: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Essa tradução, cortou o coração, no original é ira indignada, ou seja, isso deixou Deus irado.
E uma ira justa, você percebe isso? Uma ira justa. Porque você olha e vê que todo ser humano se sonda e fala assim, não, eles só querem o mal e sempre o mal. Ainda que eu deixe eles escolher, eles vão sempre escolher o mal. Então Deus ficou irado, a ponto dele se arrepender de ter criado o homem. Porque Deus não criou o homem, todas as coisas para serem ruins. Verso 7, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé, porém, achou graça diante de Deus. Esses versos são importantes, por quê? Porque aqui nos fala que o dilúvio é justo. Quando a gente olha, ouve a história do dilúvio e pensa assim, nossa, morreu todo mundo, só ficou uma família viva. Deus mandou água sobre a terra, mandou chuva sobre a terra e matou todo mundo. Mulheres, crianças, recém-nascidos, estão entendendo? Idosos, matou todos. Meu Deus, mas espera aí, morreu gente inocente. Não, não morreu gente inocente. Amém? Não morreu gente inocente. Todos que morreram lá, morreram porque eram pecadores. Essa é a justiça do dilúvio. E deixa eu te dizer, essa história mostra o que é justo acontecer. Se o que a Bíblia diz é verdade, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, se o verso 5 é verdade, e nós cremos que é verdade, amém? Nós cremos em Deus. Se o verso 5 é verdade, que Deus olhou para a humanidade e viu que todos eram perversos, só queriam mal, o verso 6 em diante é justo. Percebe isso? É justo, por quê? Porque desde o início Deus disse, o salário do pecado é a morte. E aqui no verso 5 ele olha e a humanidade inteira é pecadora, perversa e só quer o mal. Então, o verso 6 em diante, Deus mandar o dilúvio e matar todo mundo não é injusto, irmãos. Não é injusto, pelo contrário, é justo. Amém? E ser cristão é crer nessa verdade. Amém? Ser cristão é crer nessa verdade. E deixa eu te dizer que eu sempre gosto de repetir. Para nós pregarmos o Evangelho, para entendermos a boa notícia do Evangelho, precisamos crer nessa verdade. O Evangelho não vai ser boa notícia se você não entender isso. Se você não crer nessa doutrina, que é a doutrina do pecado original ou da depravação total. Se você não acreditar quando a Bíblia diz que todos são pecadores e destituídos estão da glória de Deus, o Evangelho não vai ser boa notícia para você. Você não vai entender por que Cristo morreu na cruz. Estão entendendo? É por isso que a gente ir para o sinal, vou até usar o pastor Democelli, ele fala muito disso. A gente ir para o sinal dizer para as pessoas que Jesus ama elas, não vai fazer diferença nenhuma. Se a gente fosse fazer uma pesquisa, a gente contaria nos dedos as pessoas que se converteram de ver uma faixa escrito Jesus te ama. Sabe por que não resolve? Porque se a pessoa não entender o estado dela, ela não vai entender. Estão entendendo? Se ela não, vou voltar aquele exemplo do retrato de Dorian Gray, né? Vocês lembram do retrato de Dorian Gray? Eu acabei de ler o livro. À medida em que ele ia pecando, o retrato ia sofrendo as consequências do pecado dele e ia ficando feio. Se a gente não entender que a Bíblia é o retrato, que a Bíblia nos mostra o quão feio e horríveis nós somos por natureza, nós não vamos entender a boa notícia do Evangelho. Amém? Por isso que a gente não prega o Evangelho dizendo Jesus te ama. A gente começa a pregar o Evangelho mostrando para a pessoa o quadro dela. Amém? Chegou um ponto na história que o Dorian Gray pegou o retrato e pôs no sótão, trancou uma chave só, pôs no peito e não largava para nada. Para quê? Para outras pessoas não verem a alma dele, e essa é a linguagem que o livro mostra, e para que ele mesmo não ficasse vendo, para que ele mesmo não visse quão horrível a sua alma era. Deixa eu te dizer, a sociedade atual, as pessoas são assim, elas não querem encarar a dura realidade, elas tapeiam, elas querem se achar boas pessoas, mas elas não são. E é por isso que, se nós queremos ser uma igreja centrada no Evangelho, para entendermos o Evangelho, começamos aqui. Não é Jesus te ama, não é Jesus morreu por você, não é João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Não começa por aí, estão entendendo? Não começa por aqui. Primeiro a gente começa mostrando aqui, a realidade do pecado, mostrando que o pecado é real, mostrando que o pecado entrou no mundo, contaminou todos os homens e ele deixa a nossa alma horrível, e somos por natureza pecadores e amamos o pecado. Estão entendendo? Digam amém. Mas Deus, pela sua graça, e a gente precisa entender isso no texto,
Não que a família de Noé era perfeita, mas Deus, com a sua graça, poupou a família para recomeçar. Amém? E Lucas, como é que você sabe que a família dele não era perfeita? É por causa da história depois do dilúvio. A gente vê que nada mudou, as coisas continuaram do mesmo jeito. A partir da família de Noé, Deus povoou novamente a terra. E aí vem Gênesis capítulo 11, logo depois do dilúvio. O que está narrando em capítulo 11? Aí a Torre de Babel, onde a humanidade se junta para construir uma torre que fosse até o céu. E a maioria dos estudiosos e comentaristas bíblicos chegam à conclusão e concordam, a grande maioria, que essa era uma... E pelo texto nos dá a entender isso, tanto que a Bíblia diz que Deus desce e confunde as línguas, e ali nasce a todas as línguas diferentes que o mundo tem, para que eles não continuassem. Por quê? Porque muito provavelmente era uma postura de arrogância. Muito provavelmente, alguns acreditam que eles contavam as histórias do dilúvio e imaginavam, vamos construir uma torre, porque se Deus mandar o dilúvio novamente, estaremos a salvo. E outro detalhe, é que a Bíblia diz que eles construíram uma torre para engrandecer o nome deles. Vamos construir uma torre e fazer um nome para nós, sendo que toda a glória deve ser dada somente a Deus. Então as coisas continuaram, amém? Só que aí vem Gênesis capítulo 12, e Deus escolhe um homem, Abraão, e diz assim: Abraão, eu vou fazer você pai de multidões, vou fazer de você uma grande nação, e a sua descendência vai ser meu povo, vou fazer um grande povo, e a partir da sua família eu vou abençoar todas as famílias da terra. Só que nós lemos a história e vemos que a família de Abraão foi perfeita? Não, a começar de Abraão, nenhum deles foram perfeitos. Por quê? Porque mesmo Deus escolhendo esse povo não era perfeito. A gente lê a história e vê quantos erros eles cometeram. Adiantando a história, eles acabam indo para o Egito na época da fome, na época de José, 400 anos depois. Aí eles se tornam escravos quando José e o faraó morrem e ficam 400 anos escravos. E aí vem a história de Moisés. Deus levanta Moisés para libertar o seu povo. E qual que é a ideia de Deus? Libertem o meu povo. Êxodo repete: libertem o meu povo para que o meu povo vá para a terra que eu dei para Abraão, para que eles me adorem. Qual que era o propósito de Deus libertar o povo? Para que o povo o adorasse, para que o povo convivesse com ele, porque era o povo escolhido de Deus. Amém? Era o povo escolhido de Deus. Mas a gente lê Êxodo e sabe como que aquele povo era rebelde, sim ou não? Tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho, 40 dias que Moisés ficou offline no WhatsApp, eles já construíram um bezerro de ouro. Então o povo escolhido de Deus não era perfeito, era pecador. E a pergunta que nós temos que fazer é: então, se o salário do pecado é a morte, se o que aconteceu no dilúvio é justo e nem o povo de Deus era perfeito, como que um povo pecador, rebelde, pode conviver com Deus santo? Se Deus é santo e o povo é rebelde, como que Deus se relaciona com o povo? E aqui entra o nosso foco hoje. Não precisa abrir, a referência vai estar aí, depois você confere na sua casa. Êxodo 29, 45 diz assim: Deus dizendo: e habitarei no meio dos israelitas, e lhes serei por seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Qual o propósito de Deus ter tirado o seu povo da terra do Egito? Ele disse aqui: eu vou habitar no meio dos israelitas, eu vou ser o Deus deles, e eles vão saber que eu os tirei do Egito para habitar no meio deles. Então, para que Deus libertou o seu povo? Para que ele habitasse no meio do seu povo, para que Deus convivesse com o seu povo, para que Deus se relacionasse com o seu povo, para que o seu povo o adorasse e convivesse com ele. Mas a pergunta novamente é: o povo é rebelde, Deus é santo. Como pode um povo rebelde conviver com Deus santo? E aí, não sei se vocês vão lembrar, em Êxodo 19, quando Deus se manifesta no Monte Sinai, Deus diz assim, Deus chama o povo para uma reunião, mas diz assim: ninguém vai, Moisés, você vai com um limite, para ninguém passar desse limite, porque qualquer ser humano ou animal que passar desse limite e tocar no monte, vai morrer.
Por quê? Porque no monte, naquele dia, Deus desceu com a sua glória. E o povo era pecador, o texto diz isso, porque eles são pecador. E qualquer pecador que tocar no monte vai morrer, porque o pecador merece a morte. Quando Moisés pede a Deus para ver a glória dele, ele diz: você não pode, porque nenhum homem pode ver a minha glória e permanecer vivo, porque todos são pecadores e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Então qual é o problema que nós temos aqui para solucionar? Como que um povo santo pode conviver com Deus? Como que um povo rebelde, pecador, pode se relacionar e conviver com um Deus santo? Como que um Deus santo vai habitar no meio de um povo rebelde sem consumir eles? Como? E aqui entra o livro de Levítico, entra a parte da lei, que é os 5 primeiros livros, né? Principalmente Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, entra principalmente Êxodo, Levítico e Números, narra algumas leis. Aqui entram as leis cerimoniais, aqui entram os mandamentos e os rituais de cerimônia que Deus instituiu. Aqui está a importância do livro de Êxodo, aqui está a importância do livro de Levítico principalmente. Por quê? Porque Deus deu ao povo mandamentos e sacrifícios. Por que Deus deu mandamento ao povo? Porque Deus queria que eles fossem o seu povo. Deus queria, e ao longo do Antigo Testamento a gente vê isso, Deus queria que o povo dele fosse um povo modelo. Não de perfeitos, não de pessoas perfeitas, mas um modelo de como é uma nação que tem Deus como seu próprio Deus. Como é um povo que tem o privilégio e o prazer de se relacionar com o próprio Deus. Para quê? Para que assim atraísse as outras nações também. Só que o povo era pecador, então Deus deu mandamentos para eles, para que eles andassem nos caminhos do Senhor. Para isso servem os mandamentos. Mas a gente vê pela história que mesmo os mandamentos não tinham o poder de tornar aquele povo perfeito. A gente vê que mesmo Deus dando os mandamentos, aquele povo não conseguia seguir quase que metade dos mandamentos. Eles continuavam sendo pecadores. Por isso que eles também precisavam dos sacrifícios, das cerimônias de sacrifício. Por isso que vem uma parte que, na primeira impressão, a gente até acha chato na Bíblia, né? Ah, sacrifica um animal aqui, aí você vai dar um animal, aí se a família for pobre, pega uma rolinha. Aquele negócio que a gente fala assim, gente, para que serve isso? Né? Para que serve isso? É porque naquela época o povo era pecador e Deus habitava no meio deles através da arca da aliança do tabernáculo. Então, para conviver com um Deus santo, mesmo eles sendo pecadores, eles precisavam oferecer sacrifícios. E aí entra o sacrifício dos animais. E para que servia aqueles sacrifícios? Para expiação e propiciação. São duas palavras que a gente lê e fala, que coisa de palavra, que palavra é essa, né? O que significa isso? Expiação e propiciação. Deus, quando manda oferecer os animais, ele diz: a morte dos animais vai fazer propiciação pelos seus pecados. A morte dos animais vai expiar o pecado de vocês. E lembrem-se que já começou lá na saída. Lembra que na saída começou? Por quê? Qual foi a última das 10 pragas? Foi a morte dos primogênitos. E Deus disse assim para o seu povo em Êxodo capítulo 12: essa noite o espírito da morte vai passar e vai matar todos os primogênitos. Todos os primogênitos. E aí Deus diz assim: o que vocês vão fazer? Vou ler rapidinho, Êxodo 12, verso 3, 5, 7, 13, 14. Diz assim, ó: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa do Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. O que Deus faz? Deus manda Moisés dizer para o seu povo: o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um cordeiro ou um cabrito, vão matar eles. No dia 10, vocês vão comer a carne, vocês vão se trancar dentro de casa, pegar o sangue do
cordeiro ou do cabrito e vai passar o quê? Nos umbrais da porta. E naquele dia, quando o espírito da morte passar sobre toda a terra do Egito, quando o espírito da morte vê o sangue na porta, ele vai saber que ali é o meu povo, que ali o cordeiro foi morto e ele vai passar por cima. Páscoa significa passar. E o espírito da morte vai passar e não vai matar vocês. Por que naquela noite somente os primogênitos dos egípcios morreram? Porque os primogênitos dos israelitas eram inocentes? Não. Os israelitas também eram culpados. Eles também eram pecadores. Mas eles só não morreram naquele dia porque um cordeiro foi sacrificado. Porque o sangue foi passado no umbral da porta. E Deus diz, esse é o sinal. Vocês vão contar isso para os seus filhos, que vocês só não morreram porque um cordeiro foi sacrificado e o sangue foi passado na porta. Por isso o espírito da morte passou e não atingiu vocês. Então a libertação deles já começou com o sacrifício de cordeiro, que é a festa da Páscoa que eles comemoram até hoje. Amém? Que eram comemorados até hoje. Mas depois, já no Monte Sinai, Deus dá novas leis. E a gente lê isso no capítulo 29 e 30 de Êxodo, principalmente, e no capítulo 16, onde Deus estabelece outros sacrifícios. Capítulo 30, verso 11, diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Quando você fizer o recenseamento dos israelitas, que é a contagem, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas, quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por suas vidas. Receba dos israelitas o preço da propiciação e use-o como serviço na tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor em favor dos israelitas para fazerem propiciação por suas vidas. Então, olha para você ver, Deus manda Moisés contar o povo, só que ele diz assim: quando você contar o povo, mande cada pessoa, quando você contar ela, você mande ela sacrificar um animal. E a morte desse animal vai ser no lugar dela. A morte do animal vai ser para que ela não morra quando for contada. A morte do animal vai ser para que a vida dela, para que seja pago o preço pela vida dela. A morte do animal, daquele animal, vai ser a propiciação pela vida dela. Em outras palavras, é para ela saber que ela só vai ficar viva porque um animal vai ser morto no lugar dela. No capítulo 16 de Levítico, Deus diz assim: Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo, e trará o sangue para trás do véu. Fará com que o sangue, o que fez o sangue do novilho, ele aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e rebeliões dos israelitas, qualquer que tenham sido os seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro que está entre eles no meio das suas impurezas. Deus manda Moisés construir o tabernáculo, e é no tabernáculo, em cima da Arca da Aliança, que Deus descia e ali falava com o povo. O tabernáculo representava a presença de Deus entre o povo. E aí Deus diz assim: o que você vai fazer? Estabeleceu os sacerdotes e disse assim: o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um bode, além daquele sacrifício, vocês vão pegar um bode e vão sacrificá-lo em favor do pecado do povo. Por quê? Porque, irmãos, o povo de Deus sempre teve pecado. O povo de Deus não é porque o povo de Deus que é perfeito, ele tem pecado. E é por isso que eles não poderiam se relacionar com esse Deus. Por isso que Deus disse: o que vocês vão fazer para que eu habite no meio de vocês e não consuma vocês com fogo, e não mate vocês? Vocês vão oferecer sacrifício. Vocês vão matar um animal. O sacerdote vai fazer isso, vai ter um grande sacrifício uma vez por ano, que é esse que eu li aqui agora, onde vai matar o sacrifício, vai matar o animal, por causa do quê? Das impurezas e das rebeliões do meu povo. Quaisquer que tenham sido os pecados que eles cometeram, vão pegar o sangue e vão aspergir no tabernáculo e sobre o povo. Continua no verso 21. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados
e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado. Verso 22. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Uma vez por ano, havia sacrifícios diariamente. Amém? Vou resumir. Havia sacrifícios diariamente. Diariamente eles ofereciam sacrifício. Quando eles reconheciam que tinham pecado, eles iam lá e ofereciam o sacrifício. E a lei está detalhada. Se pecar isso, oferece esse animal. Não vou entrar nos detalhes aqui, senão fica uma leitura, e a gente lê, é para isso. Mas uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia esse grande sacrifício de Levítico 16. Ele pegava 2 bodes ou 2 cabritos. Ele matava no tabernáculo, pegava o sangue e aspergia, que é um dos primeiros versos que eu li, para perdão dos pecados. Depois ele pegava um outro bode vivo, esse ele não ia matar. E o que ele fazia? O sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do animal e começava a confessar os pecados do povo. Deus, eu confesso, o povo fez isso, o povo se rebelou contra o Senhor, o povo, estão entendendo? O povo se prostituiu e ia confessando os pecados do povo. E aí depois, e para quê? Deus disse assim, para que o pecado vá sobre aquele bode. Depois vocês vão pegar eles, um homem vai pegar, vai levar para o deserto e vai soltar ele no deserto. Para que isso? Para que no momento em que você confessar os pecados sobre aquele bode, o pecado do povo vai cair sobre aquele bode. Depois, quando vocês mandarem para o deserto, ele vai estar levando o pecado de vocês, e vocês vão estar perdoados daquele pecado. Então havia um sacrifício e também um bode que levava os pecados daquele povo para outros locais. E isso, irmãos, era continuamente, era um sistema. Por que, Lucas, é importante isso? Porque, irmãos, era assim que o povo podia ter relação com Deus. Era por isso que Deus não matava, não consumia eles. Era por isso que Deus descia com glória sobre o tabernáculo e o povo ainda estava vivo. É por isso que eles pecavam e Deus ainda mantinha eles. Amém? É por isso, tão somente por causa disso. Porque se Deus fosse exercer a sua justiça, ele tinha que matar todo mundo igual foi no dilúvio. Vocês entendem isso? Essa é a justiça de Deus. Por isso que eu disse que se Deus decidisse matar todo mundo, ele não estaria sendo injusto. Ele estaria sendo justo. Agora, expiação e propiciação. Expiação significa remover a culpa. Por pecarmos, somos culpados diante de Deus. Então, expiação, Lucas, o que é expiação? Expiação é tirar a culpa. Por isso que quando eles confessavam o pecado sobre aquele bode e mandavam para o deserto, eles estavam sendo expiados. A culpa estava saindo deles. Por quê? Porque aquele bode estava levando o pecado deles embora. E também aquele que morreu fazia propiciação. O que é propiciação? Significa que a ira de Deus foi apaziguada. Como eu disse para vocês, por sermos pecadores, merecemos não apenas a morte, como a ira de Deus sobre a nossa vida. E propiciação, fazer sacrifício para propiciação, era um sacrifício que apaziguava a ira de Deus. O que é isso? Deus está irado contra mim porque eu sou pecador, mas quando eu mato aquele animal, eu apazigo a ira de Deus momentaneamente. Por quê? Porque a morte que eu merecia, aquele animal morre no meu lugar. Estão entendendo até aqui? Estou tentando ser claro para não ficar enfadonho. Por que então, irmãos, qual a importância dos sacrifícios? Aqueles sacrifícios serviam para isso, para lembrar o povo que eles eram pecadores. Pelo menos uma vez por ano, quando o sumo sacerdote, e era um culto, tá? Todo esse cerimonial era o culto daquele povo. Quando o sumo sacerdote ia fazer esse sacrifício, o povo se reunia para ver aquilo tudo. Era o culto deles. E todos viam o sacerdote não só matar aquele primeiro cordeiro, como confessar os pecados sobre o bode e depois mandar ele para o deserto. E toda essa cerimônia, se você estivesse naquele dia participando daquela cerimônia, você estava lembrando em primeiro lugar, você é pecador. As cerimônias servem para isso, para nos lembrar e para lembrar o povo de que eles eram pecadores. Segundo, era para lembrar eles o seguinte: vocês só estão vivos porque tem animais morrendo no lugar de vocês. A minha ira só não consumiu vocês porque eu temporariamente estou satisfeito com a morte daqueles animais. Com a morte daqueles animais. E aqui deixa eu te ajudar a entender uma coisa. O livro diz assim que
o retrato de Dorian Gray. O quadro era para ele a lembrança da alma dele. Todas as vezes que ele olhava para aquele quadro, ele lembrava o quão pecador ele era e o quão horrível e mal era a sua alma. O que o retrato era para o Dorian Gray, aqueles sacrifícios eram para o povo de Israel. Todas as vezes que o povo fazia sacrifício, oferecia um bode, oferecia um cabrito e tudo mais, aquilo era uma lembrança para eles: vocês são pecadores. E vocês só estão vivos porque animais estão morrendo no lugar de vocês. Amém? Só que, olha o que Hebreus capítulo 10 diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, anos após anos, aperfeiçoar os que aproximam para adorar. Hebreus vai dizer no Novo Testamento que aqueles sacrifícios não podiam tornar as pessoas perfeitas. Entenda uma coisa é a ira de Deus ser apaziguada temporariamente, outra coisa é a ira de Deus ser satisfeita. Aquele povo não deixava de ser pecador, mas o pecado deles temporariamente era pago. E aí Hebreus está dizendo que mesmo oferecendo sacrifício atrás de sacrifício, eles não se tornavam bons, eles não deixavam de ser pecadores. Aí verso 2: se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Olha o que está dizendo? Aquele sacrifício era o quê? Era uma recordação. Aqueles sacrifícios, em primeiro lugar, era para lembrar o povo: vocês são pecadores. Era uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado deles. Então, aqueles sacrifícios eram para lembrá-los: vocês são pecadores. Está vendo esse cordeiro morrer aqui? E vários sacrifícios, a própria pessoa tinha que matar o animal. Todas as vezes que eles viam animais morrer, eles lembravam: ele está morrendo por nossa causa. E por que o bode tinha que ser perfeito? Por que os animais eram perfeitos? Para um dos motivos é para lembrar a eles que aquele animal não estava morrendo por culpa dele mesmo. Está entendendo? O animal era inocente. Percebe isso? O animal era inocente. E Deus relembrava, trazia a memória daquele povo: o animal é inocente, mas ele está morrendo por culpa de vocês, porque vocês são pecadores. A culpa é de vocês e não daquele animal. Portanto, todas as vezes que eles faziam sacrifício, eles se lembravam dos seus pecados. E segundo, Deus estava dizendo para eles: vocês só estão vivos porque aquele animal morreu no lugar de vocês. Mas Hebreus está dizendo que mesmo aquilo não tinha poder de mudar a vida deles. E a gente vê que mesmo com o sacrifício, eles continuaram sendo pecadores. Por quê? Porque o sangue do animal não pode tirar os pecados da pessoa. Amém? Era só temporário. Hebreus vai dizer isso. Mas, voltando para o nosso texto que nós começamos. Romanos 3,25. Olha o que diz: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Quando João Batista viu Jesus pela primeira vez, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando ele disse para o povo judeu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, qual que é a imagem que ele trouxe à mente daquele povo? De todos aqueles rituais do Antigo Testamento. Eles na hora se lembraram que, para a gente conviver com Deus, nós precisamos fazer sacrifício. Um cordeiro precisa ser morto todos os anos e todos os dias. Animais são mortos para que nós possamos ter os nossos pecados expiados. Nós estamos vivos porque animais morrem no nosso lugar, porque animais pagam o preço pelos nossos pecados, porque animais levam os nossos pecados embora para o deserto. Aquele bode leva os nossos pecados. Quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na hora eles entenderam. E aqui Paulo vai dizer nessa frase simples, olha o que Paulo está dizendo: Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação pelos nossos pecados. O que a Bíblia está dizendo? Que há quase 2000 anos atrás, quando Cristo foi para aquela cruz. Para que Cristo foi para a cruz, irmãos? Lucas, e aqui entra, por isso que o Evangelho é boa notícia.
Porque quando eu entendo, irmãos, que eu sou pecador, e aqui deixa eu te ajudar a entender uma coisa. A palavra de Deus precisa nos lembrar disso. Nós precisamos lembrar todos os dias que somos pecadores. Nós precisamos nos lembrar disso. Precisamos lembrar que somos pecadores. O Evangelho, a boa notícia do Evangelho começa aí. A gente entendendo o nosso estado, quem nós somos verdadeiramente. Amém? A gente precisa encarar isso. Então, Jesus, há 2000 anos atrás, quando Deus enviou o seu Filho nessa terra, e quando Ele o mandou para a cruz para ser morto pelos nossos pecados, a Bíblia está dizendo, Deus o estava oferecendo. Não foram os homens que mataram Jesus. Jesus não foi para a cruz porque os homens quiseram, porque Pilatos quis, porque os religiosos quiseram. Jesus foi para a cruz porque Deus queria que ele fosse para aquela cruz. Jesus morreu naquela cruz porque o Pai queria que ele morresse naquela cruz. Por isso que quando ele falou que iria morrer, e Pedro disse, não, de maneira nenhuma o Senhor vai fazer isso, Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás. Você não está pensando como Deus pensa, você está pensando como homens, porque é necessário que eu vá para a cruz. Por que era necessário que o Filho de Deus morresse naquela cruz, irmãos? Porque Deus naquela cruz o estava oferecendo como sacrifício. Cristo é o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por mim e por você. Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus que foi imolado. A Bíblia vai dizer que como ovelha, como cordeiro mudo ao matadouro, que é levado ao matadouro, ele foi levado. Por isso que ele foi açoitado, cuspiram na cara dele, bateram na cara dele, fizeram falsas acusações contra ele, e a Bíblia diz que ele nada respondeu. Por quê? Porque ele estava indo como ovelha muda para o matadouro, como cordeiro mudo para o matadouro. E aqui, não vai dar tempo de explorar toda essa questão, mas é maravilhoso. No Antigo Testamento, por que o cordeiro tinha que ser perfeito? Porque a culpa era por quem ele iria morrer. A Bíblia diz que Cristo não tinha pecados, ele era perfeito. E é por isso que o sacrifício dele é válido para expiar o meu e o seu pecado. É por isso que o sacrifício dele é válido para perdoar os meus e os seus pecados. Porque ele era perfeito. Nós somos pecadores, mas ele era perfeito. E a Bíblia vai dizer, Hebreus vai dizer o seguinte, que pelo cumprimento dessa vontade, da vontade de Deus, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. O autor de Hebreus vai dizer, por que no Antigo Testamento os animais eram oferecidos todos os dias e todos os anos? Porque a morte de um animal não paga a vida de um ser humano. Era temporário, era temporário. Na verdade, o que Deus estabeleceu no Antigo Testamento era só para nos dizer o seguinte: vai chegar um dia em que eu vou oferecer um sacrifício para pagar o preço pelos pecados de vocês. E esse era Jesus Cristo. Por isso João Batista disse: esse aí é o verdadeiro Cordeiro de Deus. É Ele que vai ser morto para que os nossos pecados sejam perdoados. É a vida dele perfeita que vai pagar o preço pelos nossos pecados. Por isso que quando Cristo foi sacrificado naquele dia, Ele foi sacrificado por mim e por você. Por isso que nós dizemos que o que matou Cristo naquela cruz, o que levou Cristo para a cruz foram os meus e os seus pecados. É isso que a gente precisa entender. Cristo, quando Ele foi para a cruz, Ele foi por causa dos meus e dos seus pecados. Ele foi porque eu e você éramos pecadores. E é isso que a gente precisa anunciar para as pessoas. E é isso que as pessoas não entendem. Se a gente fosse perfeito, Cristo não precisaria ter morrido, irmãos. Não precisaria. Quando a gente anuncia a morte de Cristo, é por isso que a gente não tem que anunciar Jesus te ama em primeiro lugar. Porque a pessoa vai ficar assim, tá aí. A gente tem que mostrar para as pessoas que nós somos pecadores, que cada um de nós somos pecadores, merecemos a morte e a ira de Deus. E somos culpados. E nós precisamos ajudar as pessoas a entender, e nós precisamos entender em primeiro lugar, que se Deus fosse exercer a sua justiça, todos nós mereceríamos a morte. Que quando pessoas morrem, não está acontecendo nada normal, só está acontecendo algo normal, porque todos são pecadores, todos merecem morrer. E é exatamente por causa disso, é por isso que é grandioso Deus ter enviado o seu Filho nessa terra, irmãos. Só quando a gente entende isso, é que a gente entende que o Evangelho é boa notícia. Somente quando eu olho para a Escritura, e ela como retrato de Dorian Gray, mostra quão feio eu sou, é que eu olho para a cruz de Cristo, é que eu olho para Ele naquela cruz sacrificado, e eu vejo quão belo Ele é. E outra coisa, em primeiro lugar,
Quando nós lembramos do sacrifício de Cristo, ou quando falamos do sacrifício de Cristo, a primeira coisa que deve vir à nossa memória é que nós somos pecadores por natureza. Quando Dorian Gray olhava para o retrato, ele lembrava que era pecador e quão pecador ele era. Olha para mim, quando nós olhamos para Cristo, quando nós ouvimos falar que Cristo foi crucificado, a primeira coisa que tem que vir à nossa mente: eu sou pecador. Ele foi sacrificado, ele sofreu tudo que sofreu. Já assistiu Paixão de Cristo? Não assistiu? Assista. Assista. Porque nós temos que, aquilo nos dá uma ideia do que foi, né? Nem retrata como foi, mas dá uma ideia. A gente precisa lembrar, ou quando a gente lê que a Bíblia, quando a gente pega essa simples frase e diz: Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação. Olha o que Paulo está dizendo. Deus ofereceu o seu filho, seu único filho, um filho perfeito, que nunca pecou, que viveu uma vida perfeita nessa terra, que foi tentado pelo próprio diabo em pessoa. Tenho certeza que você nunca foi tentado pelo próprio diabo em pessoa. Ele manda os capetinhas, para nós capetinha serve. Mas Cristo foi tentado pelo próprio diabo, mas a Bíblia diz que ele nunca pecou, ele era inocente, nunca saiu uma vírgula da boca dele que fosse fora de tempo, que fosse errada, mas mesmo assim ele foi para aquela cruz, ele foi sacrificado, ele foi morto, ele foi açoitado como o pior tipo de bandido da época, que ali era só para os piores dos piores. Se fosse hoje, a gente queria crucificar político. Para você ter uma ideia, os piores tipos de pessoas eram mortos daquele jeito. Ele, sendo inocente, ele foi morto com o pior tipo de morte. Por quê, irmãos? Por quê? Por causa dos meus e dos seus pecados. Por causa dos meus e dos seus pecados. Isaías 53, que trata, 52 e 53, que trata do servo sofredor, que trata de Cristo, do sofrimento de Cristo, diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Olha o que Isaías 53 está dizendo: que ele foi morto, ele foi sacrificado, ele sofreu tudo que sofreu por causa dos meus e dos seus pecados. Ele não merecia, ele era perfeito. Ele era o cordeiro perfeito de Deus, nunca pecou. Mas por que ele teve que morrer? Por que ele teve que ser sacrificado? Por causa dos meus e dos seus pecados. E quando a gente fala de Jesus, irmão, quando a gente pensa que Cristo morreu na cruz, primeira coisa, a gente precisa lembrar. A gente precisa, do mesmo jeito que Dorian Gray olhava para o quadro e via que ele era um pecador, nós precisamos olhar para Cristo, precisamos lembrar de Cristo. Quando a gente lê que Cristo morreu, do jeito que morreu, quando a gente lê essa frase de Paulo, Deus ofereceu para propiciação, a gente precisa lembrar: foi porque eu sou pecador. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Olhar e lembrar da cruz de Cristo precisa me lembrar o quão pecador eu sou. E outra coisa, diz também que Dorian, quando via o quadro, ele lembrava de como que o pecado degrada o homem. Nós, quando olhamos para Cristo, irmãos, precisamos em primeiro lugar lembrar que somos pecadores e como que o pecado é destrutivo. Como que o pecado é horrível, irmãos. Porque a gente gosta tanto do pecado que a gente precisa lembrar que ele é horrível, que ele é ruim, que ele destrói. Hoje a Jenny está sentindo dor e ela está assim: se eu encontrasse com Eva, eu ia estapear ela, porque ele já está achando que está sentindo dor de parto, né? Está achando que está sentindo dor de parto. Mas irmãos, olha para mim. Quando a gente olha para esse mundo e vê tudo que nós sofremos e sabemos que essa morte que nós vemos no mundo é fruto do pecado, não tem como a gente ficar enamorando o pecado. É por isso que quem entendeu o Evangelho verdadeiramente, tem gente que acha que entender que a gente é salvo pela graça faz a gente viver uma vida à vontade. Se você entender o Evangelho de verdade, você não vive do jeito que você quiser. Você não vive de qualquer jeito. Não tem como, irmãos, você crer que Cristo morreu por sua causa. Não tem como você entender que Cristo sofreu o que sofreu por causa dos meus e dos seus pecados e continuar vivendo no pecado de qualquer jeito. Entende? Está vendo como que é incoerente? Como que eu olho para o meu Cristo, que eu lembro da crucificação de Cristo e eu entendo que a Bíblia diz que é por causa dos meus pecados e eu continuo com eles assim, sabe? De qualquer jeito. Não faz sentido.
Quanto mais entendemos o Evangelho, quanto mais entendemos que Cristo morreu do jeito que morreu por causa dos meus e seus pecados, mais a gente leva o pecado a sério. Mais a gente leva o pecado a sério. É por isso que o cristão, ele continua sendo imperfeito nessa terra. Ele continua pecando. Mas ele não lida com o pecado do mesmo jeito que aquele que não nasceu de novo. Ele leva o pecado a sério. Amém? Ele leva o pecado a sério. Segundo lugar, uma frase interessante. Tem um momento no livro da história de Dorian Gray que ele conta o segredo dele, de que o quadro... Porque todo mundo ficava querendo saber por que esse cara passa 30 anos e ele está do mesmo jeito. Por que esse cara não envelhece? A resposta era o quadro, né? Até que ele chama o cara que pintou o quadro. E o cara, de tanto insistir, eu vou te contar o segredo, vou resumir a história. E ele leva ele no sótão e mostra ele o retrato. E conta para ele. Lembra aquele dia que eu falei que daria minha alma para continuar do jeito que eu estou? Então, algo aconteceu e está aí o resultado. E o amigo dele fica abismado. E detalhe, outro detalhe, o amigo dele vai conversar com ele porque começou a ouvir a fama que ele tinha na cidade, porque ele era tão pervertido, que ele tinha má fama na cidade, ele passou a ter má fama na cidade. Pessoas não queriam mais conversar com ele porque diziam na cidade que todo mundo que virava amigo dele era pervertido, se tornava pervertido. O livro não dá detalhes, mas fala que ele era totalmente depravado, totalmente pervertido. E o amigo vai conversar com ele. E o amigo fala assim: você não é assim, a sua alma é pura. Aquele negócio que a gente acha que o ser humano é puro. E ele diz assim: você não sabe como que eu sou. E aí naquela conversa ele fala: vou te mostrar a minha alma. Quando chega lá, mostra o retrato. E aí o amigo dele, quando vê, diz assim: meu Deus, se é verdade e se ali está o que você fez da sua vida, você deve ser ainda mais corrompido do que imaginam se falam de ti. Olha o que o amigo dele disse. Se isso é verdade, se essa é a sua alma, você é mais pervertido do que as pessoas acham. E olha para mim, irmãos, quando a gente olha para a cruz de Cristo, olha para mim, quando a gente para pensar o seguinte: Deus teve que enviar o seu Filho unigênito, Deus Filho, nessa terra, sendo perfeito, nunca tendo pecado, para ir para a cruz, morrer por causa dos meus e dos seus pecados. Tem como a gente olhar para o pecado e achar que ele não é nada? Quando a gente pensa que Deus teve que enviar o seu Filho, porque a Bíblia diz assim: Deus não mandou anjo, Deus não... Está entendendo? Se fosse qualquer coisa, ele podia mandar um anjo morrer lá. Ele podia, um sacrifício de animal resolveria, estão entendendo? Mas não resolve. A única coisa que resolveu, a única coisa que pagou o preço pelos meus e dos seus pecados foi a morte do Filho de Deus. E em primeiro lugar, isso deve nos ajudar a entender a seriedade do pecado. E como diz aqui, como o cara disse nessa história, a gente tem que olhar para Cristo e entender que somos piores do que imaginamos. Que a sociedade é pior, que o pecado é pior do que às vezes a gente fala. Estão entendendo? É pior. É pior. Quando a gente lê Isaías 53, irmãos, que diz que nele não havia parecer e formosura, que quando as pessoas olhavam para ele, as pessoas viravam o rosto. Como que a gente lê isso? Como que a gente entende, quando a Bíblia diz que ele sofreu isso por causa dos meus e dos seus pecados, como que a gente leva o pecado de qualquer jeito? Como que a gente trata o pecado de qualquer jeito? Como que a gente não vai levar a sério o pecado? É por isso que entender o Evangelho não faz das pessoas viver de qualquer jeito. Porque a gente passa a entender a seriedade do pecado. Mas é uma segunda coisa que aquele sacrifício fazia, e que o Evangelho nos diz, é que há salvação para nós. Há uma boa notícia. Há perdão para os nossos pecados. Há perdão para os nossos pecados. Quando o amigo dele, do Dorian Gray, vê isso, o amigo dele diz assim, o amigo dele começa a falar com ele: vamos chamar um padre, vamos orar, vamos rezar. E ele diz assim: a prece do seu orgulho foi ouvida, a prece do seu arrependimento também será ouvida. O amigo dele começa a dizer para ele: começa a orar, vamos tentar lembrar uma oração aqui, uma prece. Se a oração do seu pacto lá, né, foi ouvida, a do arrependimento também vai ser. Se arrepende e faz uma prece. E aí o Dorian diz assim: é muito tarde, é tarde demais. E aí o amigo dele diz assim: nunca é muito tarde, Dorian. Ajoelhemos-nos e tentemos nos recordar uma oração. Não há um versículo que
diz, embora os vossos pecados sejam escarlates, eu os tornarei brancos como a neve? Ele lembra de Isaías 1,18. Ele diz assim, nunca é tarde, Dória. Não tem um versículo que diz que ainda que os nossos pecados sejam escarlates, vermelhos, eu os tornarei brancos como a neve? E essa é uma promessa de Deus para os pecadores. E é por isso que o Evangelho é boa notícia. Porque, em primeiro lugar, ele nos mostra quão horrível o pecado é, a ponto de Deus ter que ter enviado o seu Filho. E isso deve nos fazer levar a sério o pecado, como eu disse. Isso deve nos fazer olhar para nós e nos reconhecer quem nós somos. Mas, em segundo lugar, e também ao mesmo tempo, ao olhar para a cruz de Cristo, a gente deve reacender uma esperança. Por quê? Porque Deus fez isso por nós. Deus enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Deus enviou o Filho dele. A Bíblia, Isaías 53 diz que foi do agrado de Deus moê-lo. Deus, olha para mim, irmãos, Deus se agradou em ver Cristo sendo crucificado. Parece algo espantoso, né? Mas por que isso? Porque ele estava pagando o preço pelos meus e pelos seus pecados, cumprindo a justiça de Deus. A morte que nós merecíamos, ele morreu por nós. A ira que nós merecíamos que derramasse sobre nós, Deus derramou sobre Cristo. E é por isso que Deus o abandonou na cruz, a ponto dele dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Há perdão para nós, irmãos. O amigo do Dorian Gray estava certo. Há perdão para nós. Há perdão para Deus. Há perdão para nós em Cristo Jesus. Isaías 53 diz, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Evangelho é boa notícia porque ele diz a pecadores, há esperança para vocês. Cristo morreu por vocês. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação pelo seu sangue, pelos seus pecados, para cumprir a justiça de Deus. O Dória não ouviu o amigo dele. Na verdade, ele matou o amigo. E o final dele foi trágico. Se você quiser o livro emprestado, eu te empresto. É bacana. Mas deixa eu te dizer, há esperança também para você. Cristo morreu no nosso lugar. De fato, aquele verso que o amigo dele lembrou é verdade, é verdadeiro. Os nossos pecados eram vermelhos como escarlates. Os nossos pecados são vermelhos como escarlates. Mas Deus enviou o seu Filho perfeito para pagar o preço por mim e por você. Da mesma forma que no Antigo Testamento, um bode era morto, o outro pegava os pecados que eram confessados e levava para o deserto. Olha para mim, diante da boa notícia do Evangelho, diante do sacrifício de Cristo, o que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, reconhecer que somos pecadores. Como diz o amigo, seguindo o conceito do amigo do Dória, devemos dobrar os nossos joelhos e reconhecer que somos pecadores. E somos pior do que imaginamos. Somos pior do que imaginamos. Deus nem nos mostra um retrato da nossa alma porque a gente não suportaria. Somos pior do que imaginamos. Amém? Segundo, devemos levar o pecado a sério, porque ele só destrói. O pecado só traz morte, irmãos. Só morte. Mas a boa notícia é que Deus o sacrificou por mim e por você. E que se eu e você reconhecermos isso e em arrependimento depositarmos a nossa fé em Cristo Jesus, se de fato cremos que Cristo morreu por mim e por você, aí Paulo diz, já não há condenação dos que estão em Cristo Jesus. Somos justificados. E esse é o assunto que eu vou tratar nas próximas semanas. Nós somos justificados. Já não há mais culpa sobre nós. Por quê? Porque Cristo pagou o preço por mim e por você. Porque Cristo expiou o meu e o seu pecado. Porque a ira de Deus foi aplacada. Olha para mim, é por isso que nós que cremos no Evangelho não podemos ter medo do juízo final. Porque a ira de Deus não vai vir sobre nós. Porque Cristo morreu por mim e por você. E aplacou a ira de Deus por mim e por você. Já não haverá condenação por mim e por você. Nós podemos ter certeza de que habitaremos a Nova Jerusalém na eternidade. Porque Cristo pagou o preço por mim e por você. Já não há mais culpa sobre nós. Amém? Já não há mais culpa. O Cordeiro de Deus tirou o pecado de mim e de você que cremos no Evangelho. Se você ainda não crê, eu apelo a você, creia no Evangelho. Se arrependa dos seus pecados, leve o pecado a sério
deposite sua fé em Cristo, porque Deus o ofereceu como sacrifício por mim e por você. E a partir do momento que lançamos nele a nossa fé, nós temos paz com Deus, como diz Romanos no capítulo 5. Nós podemos ter um relacionamento com Deus, e um relacionamento melhor do que o povo do Antigo Testamento, porque eles ainda não poderiam entrar no Santo dos Santos, mas a Bíblia diz que quando Cristo foi sacrificado, os evangelhos vão dizer que assim que Cristo deu o último suspiro, o véu se rasgou. E a Bíblia diz que Deus enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Se naquela época Deus habitava entre o povo, mas era no tabernáculo, se você crê no Evangelho, Deus vai vir habitar em você, através do seu Espírito. Mas Ele não vai habitar numa tenda que você vai frequentar, mas dentro de você. Amém? Fique de pé. Põe sua mão no seu coração. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a boa notícia do Evangelho, como eu disse para vocês, da perspectiva de Cristo como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Reconheça os seus pecados nessa noite. Em primeiro lugar, que você possa, nessa noite, se lembrar de quão pecador nós somos. Nós somos pecadores, irmãos. O pecado entrou no mundo e contaminou todos nós. Nós somos pecadores. Somos rebeldes. No nosso estado natural, nós somos rebeldes para com Deus. O pecado, ele é destrutivo, o pecado, ele é horrível, ele destrói a nossa alma, ele destrói a nossa vida, ele tem destruído não só a vida de pessoas individualmente, mas da sociedade. Toda essa morte que nós vemos no mundo é consequência do pecado. O pecado é horrível, irmãos, é horrível, horrível. Ele destrói a nossa alma, ele nos corrompe, ele corrompeu a imagem de Deus na nossa vida. Nós somos criados à imagem de Deus, mas o pecado corrompeu essa imagem, o pecado quebrou isso. Nós somos criados perfeitos, mas o pecado nos quebrou, nos tornou defeituosos, nos tornou horríveis. E se Deus nos mostrasse um retrato da nossa alma, nós não suportaríamos. Nós merecemos o inferno, nós merecemos a morte, merecemos a ira de Deus, porque somos pecadores. E precisamos nos lembrar disso. Mas, não apenas nos lembrar disso, mas também, ao olharmos para a cruz, devemos nos lembrar de que há esperança. Devemos nos lembrar de que há perdão para aqueles que se acheguem à cruz. Há perdão para aqueles que dobram os seus joelhos, daqueles que olham para a cruz de Cristo, para aqueles que ouvem falar que Cristo morreu por eles e entende isso, e lança a sua fé, a sua esperança em Cristo Jesus. Paulo disse: Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação dos nossos pecados, e pelo sangue dele que agora está sobre a nossa vida, a morte passará sobre a nossa vida, a morte eterna passará sobre a nossa vida. Podemos sim morrer a morte natural do corpo, mas a morte eterna, a segunda morte, a pior delas, a que nos separará eternamente do nosso Deus, essa nós não morreremos, essa passará sobre nós como passou sobre o povo lá no Egito. Por quê? Porque o sangue do verdadeiro Cordeiro está sobre a nossa vida, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus foi morto para a propiciação e expiação do meu e do seu pecado, e hoje nós somos justificados diante de Deus. A culpa já não está mais sobre a nossa vida, já não há condenação sobre a nossa vida, e nós podemos ter paz com Deus, no relacionamento com Deus. Deus ouve as nossas orações, Deus nos abençoa, Deus age na nossa vida, o Espírito de Deus habita dentro de nós, porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado para que isso acontecesse. Que possamos nos lembrar da cruz, que possamos olhar para a cruz de Cristo e nos lembrar do pecado. Que todas as vezes em que você se deparar com a tentação, todas as vezes em que o pecado tentar te seduzir, lembre-se da cruz, olhe para a cruz e lembre-se de que o pecado é horrível e é destrutível.
E lembre-se também, todas as vezes em que o espírito de acusação ou o medo da morte vier sobre a sua vida, lembre-se que o Cordeiro foi sacrificado. Portanto, já não há culpa sobre a sua vida. Já não há condenação sobre a sua vida. E é por isso que podemos, como cristãos, como aqueles que creem no Evangelho, esperar ansiosos pela volta de Cristo. Porque não seremos julgados, não seremos condenados. Pelo contrário, habitaremos com Ele eternamente na Nova Jerusalém. Obrigado, Senhor, por essa maravilhosa boa notícia do Evangelho. Obrigado porque o Senhor enviou há 2 anos atrás o Teu Filho para morrer por nós. Que o Teu Espírito possa, Senhor, nos lembrar disso, que essa verdade possa estar ardendo em nossos corações a cada dia. Que possamos nos lembrar do pecado, mas que também possamos nos lembrar. Que possamos nos lembrar que somos mais pecadores do que imaginamos. Somos piores do que imaginamos. Mas que possamos também nos lembrar que fomos alvos da Tua graça. Que o Senhor enviou o Teu Filho para morrer por nós, para nos aceitar, para perdoar os nossos pecados. Portanto, em Cristo Jesus, nós somos perdoados dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por essa noite, por este culto. Que possamos anunciar esse Evangelho a essa cidade, Pai. Que possamos anunciar essa maravilhosa notícia a essa cidade, Pai. Que antes mesmo que possamos servi-la, mas que em primeiro lugar que possamos anunciar o Evangelho, Deus. Porque o que as pessoas mais precisam é de perdão para os seus pecados. O que as pessoas precisam, mais do que tudo, é de um novo nascimento. É de serem justificadas, é de serem perdoadas. É do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com o amor de Deus, nosso Pai, graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a Deus comunhão do Espírito Santo seja com vocês, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?